Meus queridos, hoje é um motivo de muita alegria, embora tenha muita tristeza, porque hoje é o nosso último dia. Não, gente, um pouquinho mais de... vamos lá. Hoje é o nosso último dia. Mas é um dia menos para Jesus voltar. Então, meus queridos... Perdão, soltou aqui, deixa eu colocar rapidinho. Fica aí, troço. Então, meus queridos, hoje uma manhã de sábado muito especial, com mais um tema que Ednei soltou ali, que se alguém ouviu, se ninguém ouviu, vai ouvir agora. E a gente vai fazer aquela recapitulação, mas não vai ter pesca. Eu quero ver quem lembra de verdade, quem aprendeu de verdade. Gente, eu repeti tanto essa sequência que eu decorei, velho. Eu tava falando com a irmã lá em casa, eu soltei, vamos lá, 1, 2, tá só teus nomes, e ela, meu Deus do céu, decorei todos os dias, então vamos lá. Sermão número 1, amar é? Sacrificar. Gostei. Número 2, amar é? Agradecer. O sacrificar foi melhor, vamos lembrar todo mundo junto, tá? Amar é sacrificar, o número 2. Número 3, amar é? Agradecer. Não, eu falei número 3. O 2 foi agradecer. O número 3, amar é? Perdoar. O número 4, amar é? Confiar. Até agora eu não estou ouvindo nada de errado. Vocês estão afiados. Amar é confiar. Número 5, amar é? Obedecer. Vixe! Eu ouvi uma mistura aí no meio. Vamos tentar de novo. Vou dar uma pesca. Obedecer. Número 5, amar é? Vocês são muito inteligentes, estão com a memória em dia. Sermão número 6, amar é? Oxi, adorar, gente. Sermão número 6, amar é? Adorar. Sermão número 7, amar é? Compartilhar. Amém, meus queridos. E o de hoje? Vamos deixar de drama, vamos revelar de uma vez por todas qual é o de hoje. Esperem um pouquinho, esperem por favor, porque eu vou falar para vocês. Esperem o slide e ele vai passar agora. Amar é? Esperar. Não, esperem. Amar é? Esperar. Meus amados irmãos, amar é esperar. E vocês viram que Ednei aqui na frente reclamou, resmungou. Eu espero. E Chay perguntou, tu tá esperando o quê? E às vezes a gente pode falar para as pessoas, eu estou esperando por isso, por aquilo, e por causa disso eu estou esperando uma pessoa. E o pessoal pode perguntar, quem você está esperando? E você vai dizer, Jesus Cristo. Eu estou esperando o meu Salvador para que Ele retorne. Por quê, meus irmãos? Eu vou ler para vocês um versículo. Vocês não vão precisar abrir, mas ele está por curiosidade, João capítulo 14 e o verso 3. E ele diz, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. Irmãos, nosso Jesus subiu aos céus para nos preparar um lugar para morar. E Ele prometeu que vai voltar. E aí eu já vou começar contando uma história. Vamos nessa. Vou contar para vocês um trechinho da história de James Gordon Bennett. Esse rapaz era um jornalista e ele cresceu nesse ramo. E é tanto que fundou o New York Herald, um jornal dos Estados Unidos. E meus amados irmãos, lá em 1835, ele fundou esse jornal. Um jornal muito influente, muito conhecido. E esse rapaz era muito, mas muito mesmo, muito rico. Esse rapaz, ele tinha 2 apartamentos em Paris. Esse rapaz tinha propriedades na França. Esse rapaz tinha um iate atracado na Europa. Esse rapaz tinha 2 mansões nos Estados Unidos da América, mesmo que ele não tivesse ido lá nos últimos 10 anos. E eu reparei em uma coisa:
Mesmo que tivesse 10 anos que ele não fosse aos Estados Unidos, ele tinha funcionários que nas suas casas faziam a limpeza todos os dias, para um dia receber ele. E aí você pode se perguntar, mas 10 anos ele não foi lá e todos os dias o pessoal está trabalhando? Exatamente, todos os dias a lareira estava acesa, com muita lenha queimando para deixar a casa quentinha, a casa estava perfumada, cheirosa, os lençóis das camas tinham sido trocados, porque a qualquer momento ele podia regressar, a qualquer momento o Senhor deles poderia chegar. Meus irmãos, assim como eles, nós devemos esperar a volta do nosso Senhor. Mas o nosso Senhor não é um humano, embora tenha se tornado um para morrer por mim e por você. O nosso Senhor que estamos esperando é o próprio Deus, de amor e misericórdia. E esse Deus que se fez carne veio aqui morrer por mim e por você. Ele prometeu, assim como as Escrituras apontaram que ele viria uma vez, as Escrituras apontam que ele virá outra vez. Amém. E ele prometeu. Eu vou pegar uma pesquinha aqui para passar para vocês os números exatos. Há 1845 referências à segunda volta de Jesus no Antigo Testamento. E um total de 17 dos livros do Antigo Testamento dão destaque. E dos 260 capítulos do Novo Testamento, há 318 referências à segunda vinda, ou seja, uma em cada 30 versículos. 23 dos 27 livros do Novo Testamento referem-se a este grande evento, e para cada profecia sobre a primeira vinda de Cristo, há 8 sobre a sua segunda vinda. Então, meus irmãos, se na época de Cristo já haviam muitas profecias de que ele viria a primeira vez, agora existem 8 vezes mais profecias dizendo que o teu rei vai vir te buscar. Diga amém por isso, meus irmãos. E aí, para contextualizar, para contar mais histórias, porque eu te falei no sábado passado, eu sou um contador de histórias. Para te contar essa história hoje, eu vou meditar com vocês na história de um personagem. Não na história de vida inteira, queria até, mas nós vamos desfrutar do seu ministério. E eu estou falando de ninguém menos, ninguém mais do que Paulo. Do que Paulo, nosso querido irmão Paulo. E ele escreveu muitas cartas, tanto para as igrejas da época, quanto para as pessoas que viriam depois, inclusive nós. Você está achando que as cartas de Paulo serviam só para a igreja do Novo Testamento? Não, Senhor. Os conselhos de Paulo servem também para a igreja de hoje. Vamos meditar? Meus irmãos, abra sua Bíblia aí, primeiramente em 2 Timóteo, no capítulo 4. Amém, amém. Então vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Leia comigo, o tempo da minha partida é o quê? Chegado. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a minha fé. Já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a vocês. Diga amém. Amém. Mas também a todos quantos amam a vida, a sua vida. Amém. Irmãos, Paulo é um homem maravilhoso. E aí, ele escreveu isso perto do fim da sua vida. Ele escreveu isso em um momento em que ele pensou assim: fiz a minha parte, esperei fielmente o Senhor. Valeu. Esperei fielmente a volta do meu Senhor. Paulo tinha convicção da volta de Jesus.
Ele pregava não por falar, não porque ele era obrigado a fazer isso, porque ele amava Jesus, ele andou com Jesus, e esse amor, meus queridos, se manifestou na espera da volta do seu mestre. Porque, meus irmãos, amar é esperar. Anota isso no seu coração. O nosso querido Paulo, ele esperou dia e noite, esperou noite e dia o cumprimento da promessa da volta de Jesus. Ele esperou com amor desde o primeiro dia. Quando Cristo o conheceu em Damasco, Cristo olhou para ele com amor, assim como olhou para Pedro, como olhou para todos os 12 discípulos, como olhou para as pessoas da sociedade, como olhou para os pobres, para as viúvas, para as crianças, os pequenininhos, as pequenininhas, como ele olhou para as mulheres, como ele olhou para todas, com amor. E esse Jesus, no seu ministério de 3 anos e meio, dizia: eu vou morrer por vocês, mas eu vou voltar. Um dia vocês não me terão mais. Jesus deixou com os discípulos o Espírito Santo, deixou conosco o Espírito Santo, mas ele disse: eu vou voltar. Eu vou preparar para vocês um lugar, e nesse lugar eu vou levar vocês comigo, para que onde eu esteja, estejais vocês comigo. Essa é a mensagem dele para você. Eu ia falar nessa noite por causa do costume, mas essa é a mensagem dele para você nessa manhã. Meus queridos, vamos ler outro versículo de Paulo? Vamos lá? Nós passamos por 2 Timóteo, agora vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18. Pronto, vamos lá. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, palavras de Paulo, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, e para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Palavras de consolo de Paulo. Meus irmãos, na época em que Paulo escreveu essa carta, as pessoas estavam preocupadas com aqueles que dormiam. Filipe, quem eram esses que dormiam? Os que já estavam mortos. E o povo se preocupava: e minha mãe que já foi falecida, e que meu pai que já morreu, e meu tio, meu irmão, o que vai acontecer com eles? O que o Senhor vai fazer com eles? Jesus curou Lázaro, Jesus ressuscitou Lázaro, perdão. Imagine, o que Jesus vai fazer com as pessoas que eu amo também? O que Jesus vai fazer a respeito? Cadê Jesus? E aí, meus irmãos, Saulo consolou eles. Tenham respeito com aqueles que dormem. Sabe por quê? Paulo falou para eles, através dessas cartas: eles vão ser ressuscitados. Amém. Se você aqui nessa manhã enfrentou uma perda, não importa se tenha sido recente, se já seja de longa data, o Senhor prometeu que Ele vai ressuscitar aqueles que vão para o céu conosco. E eu quero que vocês reparem em uma coisa específica. Eita!
Ruim de futebol e desastrado. Prazer, Felipe. Você notou a certeza que Paulo tinha sobre a volta do Senhor? Eu quero que vocês olhem especificamente para uma palavra. Ela está no versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, esse nós não está falando eu e você, não está falando você e eu. Esse nós, para quem escreveu, Paulo, ele estava dizendo: eu, Paulo, e as pessoas que estão comigo, nós, os vivos que ficarmos esperando, vamos ver nossos entes queridos serem ressuscitados. Paulo acreditava fielmente que o Senhor voltaria, inclusive nos seus dias. Jesus mal tinha subido aos céus e Paulo já proclamava a mensagem com tanta fé e com tanta esperança: Jesus vai voltar e nós, os vivos, vamos ver Ele descendo das nuvens dos céus, tocando o ressoar das trombetas e ressuscitando aqueles que já se foram. Você entende o valor das palavras de Paulo? A fé dele. Porque amar, meus queridos, é o que? Esperar. E aí, vamos agora para 1 Coríntios. Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Versos 51 ao 52. Primeira Coríntios, capítulo 15, versos 51 ao 52. Alguém procurando, levanta a mão. Vou ler daqui para eu ficar debaixo do ventilador. Alguém procurando, levanta a mão. Mais alguém? Primeira Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Alguém procurando? Vai, Nayala. Capítulo 15, versos 51 e 52. Amém. Vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos. Vocês estão dormindo? Meus queridos irmãos, leiam comigo, capítulo 15, versos 51 e 52. Eu vos digo um mistério: nem todos, mas transformados seremos. Vixe as versões aí. Na minha diz: transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Essa é a espera que deve reinar no meu e no seu coração. Essa é a espera, sim, do Senhor Jesus Cristo. A espera de que Ele um dia vai fazer com que você, pecaminoso, quebrantado, maculado, imperfeito, seja transformado em perfeito, seja transformado em imaculado, seja transformado em algo que não pode ser quebrado ou destruído pela maldade que reina neste mundo.
O apóstolo Paulo esperou até os últimos momentos da sua vida. E eu digo a vocês, se 2000 anos atrás Jesus já estava perto de voltar, imagine hoje. Se 2000 anos atrás Paulo dizia, nós os vivos, imagine hoje. Se os apóstolos pregaram com tanto fervor, será que não devíamos também esperar? Eu faço um apelo a você nessa manhã, meus queridos. A sua missão aqui, além de sacrificar, além de agradecer, além de perdoar, meus queridos, além de obedecer, além de adorar, além de compartilhar, além de confiar, o seu dever aqui é esperar. Amém. Quem ama, espera, porque amar é esperar. E aí eu tenho mais uma história para vocês. Amar o Senhor é esperar fielmente a sua volta, em glória e majestade. É assim que devemos viver, esperando que a qualquer momento nosso Senhor Jesus Cristo volte nas nuvens do céu, com poder e com glória, meus irmãos. Um escritor e pregador chamado Max Lucado, ele conta uma história muito comovente. Essa história aconteceu em 1989, após um terremoto na Armênia. Esse terremoto foi suficiente para destruir a nação quase inteira e matou quase 30 mil pessoas. E em meio a tanta gente naquele país, um rapaz, um pai, ele foi até a escola do filho para procurar o seu filho. Quando ele chegou lá, tudo desabado. A escola inteira ao chão, aos pedaços. E aquele pai desesperado lembrou de uma promessa que ele tinha feito ao seu filho. Ele tinha chegado ao seu filho e falado bem assim: meu filho, onde você estiver, eu vou estar com você. E esse pai pegou a primeira pedra, tirou. Ele procurou onde ficava a sala do seu filho, tentou achar mais ou menos o lugar e começou a escavar. E tirou pedra por pedra, pedrinha por pedrinha. Chamou a ajuda de outras pessoas. Outros pais chegaram para procurar os seus filhos também. E pessoas passavam na rua e diziam: o que vocês estão fazendo aí? Olhem ao seu redor, está tudo destruído, tanta gente morta. Vocês acham que essa escola cairá aos pedaços? Vocês acham que aí embaixo dela vocês vão encontrar o quê? Eles estão mortos. O Senhor, seu filho está morto. Você, seu filho também está morto. Sua filha morreu. Pode ter certeza disso. Não adianta procurar nesses escombros, nesses destroços. Seus filhos já eram. E aquele pai, ele não parou, porque ele fez uma promessa para o filho dele. E passaram 8 horas, e passaram 12, e passaram 20, 24, 36. E depois de 38 horas, com as mãos rasgadas, suadas, cheias de sangue, aquele pai não conseguia parar de procurar o seu filho. E ele levantou uma coluna enorme, com a força que eu não sei de onde ele tirou. E quando ele derrubou aquela coluna para um outro lado, ele escuta a voz do filho. E o filho falou: pai, as crianças aqui estavam desesperadas. E eu falei para elas não se preocuparem. Eu disse para elas que se o Senhor estivesse vivo, o Senhor viria me buscar, iria me salvar, e dessa forma iria salvar essas outras crianças também, papai. Porque o Senhor me prometeu que onde eu estivesse, o Senhor estaria também.
aquela criança e os amiguinhos dela foram salvos por esse pai. E eu vou te falar uma coisa: você é essa criança. Anota no seu coração: você é essa criança e o seu pai é Jesus. Só que as circunstâncias são ainda piores, porque você não está debaixo de destroços físicos, você está debaixo dos destroços do mundo inteiro, na verdade. Você está debaixo do resto das construções do seu pecado. Você está debaixo do seu próprio ego. Você está debaixo da sua própria ignorância. Você está debaixo da sua ruindade, do seu egoísmo, da sua dureza e do seu coração receoso, e que muitas das vezes, mesmo tendo aceitado a Cristo, não representamos isso, e você está debaixo de tudo isso, e Jesus não cansa, mesmo que outros pais já teriam desistido dos seus filhos, o seu não. Ele continua escavando, e muitas das vezes, quanto mais ele tira, mais você afunda, e quanto mais ele tira, mais destroços caem para te cobrir, e quanto mais ele tira, mais difícil fica, mas ele não para, porque ele te prometeu: eu vou te buscar, eu preparei um lugar para você. Para que onde eu estejais vocês também. Meus irmãos, nosso Deus maravilhoso, o qual Paulo esperou fielmente, Ele vai te buscar. Amém, Senhor. Porque amar é esperar. Amar é esperar. Irmãos, nós vamos ter uma música especial nesse momento. E eu faço um apelo, porque depois dessa música eu queria orar com vocês. Eu queria orar com você. Eu queria orar com você que ontem veio aqui à frente e decidiu compartilhar. Eu queria convidar você a esperar também. Não por mim. Você não vai me esperar, porque eu não sei se amanhã eu vou estar vivo. Mas eu posso garantir para vocês que se eu for esperar todos os dias pelo meu Senhor, eu vou ser transformado. Eu não sei se vocês vão estar bem amanhã, eu espero que sim. Não sabemos quantos de nós dormiremos, mas sabemos que todos de nós seremos transformados.